Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SantaCast Direto na Causa, o podcast que vai além dos sintomas, onde falamos um pouco sobre saúde, comportamento, sociedade, com um pouquinho de humor. Eu sou o Glauco. Eu sou o Júlio. E hoje nós vamos falar de uma dúvida, pessoal. Esse episódio de hoje, né, Júlio? É para você que tem dúvidas sobre a manipulação tem controle? A origem do insumo? Tem tecnologia para controlar tanta Sabe informação? cuidar dos meus dados? Vaza dado, como é que é? Como controla tudo isso? E para falar sobre isso, Júlio, quem que é o nosso convidado de hoje? O nosso convidado tem muita experiência no mercado. Ele fundou o mercado praticamente, né, Glauco? 96, rapaz, o cara ele ganhou da gente. Ganhou, né? Guilherme Aguer Gomes, diretor da Definity Tecnologia. Seja bem-vindo. Vai falar hoje pra gente sobre o que pro pessoal, Glauco? Tecnologia e saúde e a segurança. E tenho certeza que todo mundo que está em casa vai aprender muito, principalmente quem está na área do segmento magistral. Perfeito. Guilherme, a sala é nossa, fica à vontade. Bom dia. Seja Bom dia. bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo. E aí, Gui? Como é aí? que você tá? Fala um pouquinho sobre você, Gui. Como Bom, que você primeiro caiu? eu gostaria de agradecer o convite. Perfeito. Né? Bom, contar como eu entrei nesse mercado foi um paraquedas. Foi um paraquedas. Eu tinha passado na PUC Campinas, tinha 17 para 18, ou 18 para 19, só que eu trabalhava em São Paulo. Eu trabalhava em uma empresa de software para biblioteca em São Paulo, e eu morava em Jundiaí e estudava em Campinas. Então eu dormia em ônibus. Né? Que coisa gostosa. Aí minha irmã começou a namorar um rapaz, né? Por quê? Que hoje até é CEO da Fagrontech, que é a maior empresa de software para farmácia e manipulação. E um dia eu falei para ele, putz, cara, não aguento mais dormir em ônibus, né? Porque saía às 5 horas da manhã, chegava às 1. É difícil essa vida. Era né? difícil. Nossa. E ele trabalhava numa empresa de software para farmácia. Eu falei, não tem emprego lá? Tá. Eu falei, vamos fazer a entrevista. Fiz a entrevista. E aí me chamaram. E até, você vai sair no outro dia. Eu tive que conversar com o meu chefe na época, deu tudo certo. E aí, quando eu chegou lá o dia para começar, eu olhei para a farmácia, estava esperando que ia entrar numa drogaria, né? Falou, software para farmácia. Já vinculou. Nunca eu tinha ouvido falar em farmácia e manipulação. Nem imaginava o que era. Aí eu olhei, laboratório, na época era um só, né? Era dermato, cápsula, era um só. Era uma coisa só. E comecei a aprender o software, eu falei, puta, que eu vou voltar pro meu emprego. Será que dá tempo ainda, né? Porque eu fiquei perdido. Produção, orçamento, depois inclui, aí tem cálculo farmacêutico. Eu falei, não, esse negócio é muito, muito difícil, eu não vou Tem que aprender ser nunca. formado em Harvard. Não, eu não vou aprender nunca, é muito difícil. Clássica, né? Divino Pai Eterno. Não vou aprender nunca isso. Eu me senti burro. Eu falei, não consigo, não entra, não tem jeito, vou perder meu emprego, tinha um emprego legal, tinha moral lá, não, eu vou voltar a dormir no ônibus. Certo pelo duvidoso, você nem sabia o que ia ser. Aí, para piorar, eu peguei rubéola. Nossa Senhora. Eu só conheço eu e a namorada que eu tinha na época que pegou rubéola, e tinha uma moça grávida, né, que, na verdade, a Alternate, que era o nome da empresa de software, que hoje mudou para Fagrontech, ela era uma sala dentro da Art Pharma, que era a farmácia, né, o dono da farmácia tinha empresa de software. E tinha uma grávida. E aí, então, quando eu falei, eu tô com rubéola. Não, você nem veio aqui no outro dia. Acho que eu tinha 15 dias de emprego. Aí eu falei, agora que eu perdi emprego de vez. Agora... Mas aí, no final, passou o tempo lá, eu continuei no emprego, como vocês devem saber, e tentei aprender. Só que na época eu dava suporte, ela era uma salinha, né, tinha 2 computadores e 3 pessoas para dar suporte. Então, eu dividi a mesa com o Daniel, né? Então, ele até pôs uma fita, assim, porque a gente ficava se empurrando. Então, a gente revezava. Atendimento era só por telefone. Então, estava com dúvida no sistema, deu pau no sistema, você tinha que atender pelo telefone. Nossa. Não tinha como conectar. Quanto tempo de ligação, Gui? O pessoal gastava mais dinheiro em ligação, porque na época era caro ligação, Olha isso, né? do que com a manutenção do sistema. Porque era muito tempo. Deveria o quê? Tô com problema. Tinha cara que gastava 3 vezes o valor da manutenção com ligação. E era caro também ligação na época. E aí a gente dividia um computador. Então, quando eu atendia, e eu tinha que aprender, e eu sabia menos, né? E aí eu ficava assim,
com o telefone aqui, ficava lá digitando, dava enter, eu ficava enrolando o cliente aqui na linha, porque até os computadores eram velhos, até abrir o DOS, porque era na época do DOS, do Clipper. Né? Era um software muito completo, muito bom, mas a tecnologia era bem antiga na época. Né? Aí o software foi evoluindo, aí trabalhamos bastante para sair a versão em Windows, na época chegava às 7 da manhã, saía às 11 da noite, ficamos um ano assim. Aí, em dezembro de 2005, eu saí. Eu saí para tocar negócios da minha família, eu tinha um posto de gasolina também, e isso durou meio-dia. Então, eu saí na sexta, à tarde. No sábado, 12h10, liga um cliente que tinha meu celular. Na época, eu tinha um celular já. Eu acho que nem era mais startup, já era um celular mais moderninho, Provavelmente aquele da cobrinha, né? Isso! O Nokia! O Nokia! Quem não teve esse? Depois veio tela branca, né? Que era o vulgo colorido. Isso aí. Samsung Colors. Toque polifônico, alguma coisa assim. Que era da Motorola, aquele que abria. Nossa, era demais. Aí ele tinha meu celular, porque eu também visitava as farmácias, eu fazia implantação lá, né? Porque na Alternate eu comecei no suporte e no final era gerente comercial. Mas eu fazia muita consultoria. Né? Então, naquela época, eu fui em umas 300 farmácias, mais ou menos. De visitar, de ir implantar. Né? Aí ele me ligou, falou, Guilherme, eu tô com tal problema, não sei o quê. Eu falei, qual o erro? Eu falei, isso é problema do banco de dados. Veio um técnico aqui, mexeu na rede, acabou dando isso. Aí eu falei, então vai ter que ter intervenção, não vai ser tão simples. Aí ele falou assim, viu, liga no teu ramal 8 horas da manhã, segunda. Eu falei, você não vai me achar lá. Você saiu, eu saí, não, você vai vir aqui? Não, não quero. Não queria mais, né? Tava cansado cansado de tecnologia, e farmácia é muito desgastante, que é muito detalhe, é muito complexo, né? E o nível de exigência é muito alto. Tudo é para ontem, né? Imagina que não, né? Ninguém liga pro suporte feliz, né? Ninguém, bom dia, como você tá? Vamos almoçar? Não. Os usuários, né? Os usuários nunca ligam feliz. O almoçar, e se você resolver um problema muito grande, eu falo, te devo o almoço. Né? Essa picana nunca paga, fica breve. Se for cobrar, Jesus fale um monte de gente. Não, Aí ele insistiu, ele era um cara muito legal, eu já gostava dele, eu já tinha ido implantar o sistema na farmácia dele. Em Campinas, perto de Jundiaí, só que eu tinha deixado meu carro para consertar. Porque eu falei, já estou saindo, estava com uma batida lá que bateram uma vez no meu carro, vou deixar ele arrumando. E eu falei, putz, mas eu estou sem carro. Eu falei, não, eu te busco. Eu falei, puta, caramba, não vai ter como escapar dele. Caramba. Aí eu falei assim, mas na época não tinha Waze, não tinha nada. Eu falei, como que ele vai achar minha casa? Né? Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o carro do meu pai, eu espero você na porta do Veredas, que é o motel lá na entrada de Jundiaí para Campinas. Até é engraçado, porque quando a gente conta essa história, eu te busquei na porta do motel, né? Coisa estranha, hein? É o Marcos da Farmacia de Campinas. Ótimo. Que ele é um grande amigo, um mentor para mim, né? Com certeza. Uma pessoa muito importante na minha vida. E quase como um pai, né, cara? E aí ele veio me buscar, inclusive ele falou, não, leva sua namorada na época, que hoje é minha esposa. Aí nós fomos na farmácia, eu resolvi o problema, fomos fazer um churrasco na casa dele. Aí ele fez uma proposta, eu acabei virando TI de lá. Até hoje. Isso fazem 16 anos. Só 16 anos. 16 anos. Aí, isso foi em dezembro, foi 18 de dezembro de 2005. Eu saí dia 5 de dezembro de 2005 da Alternate. E 18 de dezembro foi o dia que eu aceitei a proposta, porque eu ainda fiz uma manhãzinha de uma semana. Tá? Sim, uma descansadinha, né? Deixa eu zerar. Aí eu tinha o posto ainda, né? Eu ia no posto. Mas eu achei que só ia parar nela. Não, tá bom, atendo o Marcos, pô, cara, meu amigo e tal. Mas eu continuo com o posto, toco pra cá. Só que aí uma farmacêutica de lá indicou para uma empresa de Jabuticabal. Eu fui lá e falei, tá bom, atender só mais essa. Que indicou para uma de Monte Alto. Todos são meus clientes até hoje. Aí foi nesse. Que me indicou para uma de Araraquara. Aí eu fui Aí, putz, também tudo na minha vida assim acontece às vezes, né? É muito mágico, né? Um amigo me ligou, falou assim, você vai na Racine? Foi Consulfarma ou Racine? Acho que foi Racine.
Você vai na Racine, que é uma feira que tem do setor, eu falei, não vou não quero reencontrar o pessoal, vou ter que explicar a história para todo mundo, né? Cada esquina que eu encontrar mas você saiu, o que houve? Nossa, Falei, não vou. Aí ele me ligou, não, vamos, pô, não sei o quê, não quero ir sozinho, o cara era ex-funcionário também da Alternate. Falei, tá bom, vamos lá, vai. Pensei, vou ficar 1 hora, 2 horas, vamos embora. Aí eu passei uma esquina, encontrei um cliente muito grande de São José dos Campos, que acabou, cara, eu estava atrás de você, não tinha seu celular. Passou outra esquina, encontrei outro, passou outra esquina, encontrei outro. Bom, quando eu vi, eu já trabalhava de sábado, domingo, feriado, não ia no posto, ficou para funcionário. E eu falei, não, vou vender o posto e vou ficar nessa. Aí passou uns meses, também não estava dando mais conta. Às vezes eu ia em 2, 3 farmácias no mesmo dia. caramba. Aí começou a implantação do SNGPC, Ei. que era muito ruim. Né? O SNGPC é um programa, Sistema Nacional de Produtos Controlados, eu não lembro exatamente a sigla. Que Gerenciamento de portaria, né? Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos fugiu da cabeça agora, gente. Uma coisa assim. E que obrigava as farmácias a mandarem todos os dados de produtos controlados para a Anvisa diretamente por lá. E na época o sistema era muito lento. Era devagar. O estoque inicial você tinha que lançar na mão, não podia passar meia-noite, senão você ia ter que fazer uma nova contagem. E assim, fazia uma de manhã, outra tarde, outra noite. Deixou muito o dono de farmácia cabelo em pé, né? Nossa, e o pessoal ficava desesperado, porque a exigência ia vir. Né? Que, funcionando ou não, você era obrigado a estar adequado. E até hoje, né? Até hoje. Até hoje não tem essa. Isso é um fator importante, porque às vezes o pessoal acha que farmácia de manipulação não tem pode controle, fazer, não tem controle, pode manipular qualquer coisa, é boca, tipo, né? Acho que dos escopos do meu trabalho, assim, muito solicitados, é preparar todos os dados para enviar para Polícia Civil, Polícia Federal, Anvisa, Visa, que é a vigilância local, e a vigilância nacional. Que, olha, eu preciso do número da notificação, digitei o número errado, aí eles batem conferência. Então, assim, o dado de controlado tem que bater, porque a fiscalização pega. Manipulação é muito controlado. Você vê padaria, bar, restaurante, os caras vão, se for uma vez por ano, é milagre. Eu conheço farmácia que o cara ia semanalmente. Que falou assim, eu tenho um funcionário quase para atender vigilância. Né? Então, assim, nessa época ganhei muito dinheiro, porque atendia muito, mas eu vi que eu não conseguia mais trabalhar sozinho. Aí chamei o Leonardo, que era meu colega, que tinha saído também. Famoso Léo. E aí ele começou também a trabalhar, ele até falou no começo que achava que ia durar uns 3 meses. Tem alguns projetos pontuais que eu tenho demanda e que depois não ia dar mais. Mas no final está até hoje, né? Virou meu sócio, tudo. Negócio é muito grande. Né? Eu até brinco, eu já fui para todos os estados, menos Roraima. Eu até, às vezes, brinco com... se for Roraima, eu faço até de graça, mas mentira, eu faço um desconto só. Entendi. Eu só dou um desconto só. E aí você fundou a empresa em que ano? Isso... agora você me pegou o ano. Isso faz cerca de 15 anos atrás. Caraca. Demorou 2006, mais ou menos... 2005, mais ou menos por aí. Durou mais ou menos 1 ano de trabalhar. Aí começou o pessoal a pedir nota, né? Eu comecei a atender mais empresas e senti necessidade de ter uma empresa mesmo, não ser um profissional liberal. E aí foi indo. Caramba, que história, hein, Júlio? O Gui, e essa questão, às vezes, né, a gente vê, eu e o Júlio visitamos ainda médicos, né? E assim, só para não ficar claro, né? Qual o serviço que no começo eu fazia? Eu ia lá para dar suporte ao programa da farmácia de manipulação. Boa. Só que chegava lá, precisava configurar uma balança, precisava chamar o cara da balança. A impressora não estava instalada, precisava chamar o cara da impressora. A rede não comunicava entre as lojas, não, chama o cara da rede. Eu acabava começando a fazer o serviço desses caras. E no final eu percebi que meu trabalho não era dar suporte só ao programa. Meu trabalho era automatizar a farmácia de manipulação. Legal. Automatizar, que legal. E esse é o meu business hoje. Eu chego na farmácia de manipulação, eu vejo aonde eu posso automatizar o processo, informatizar o processo,
onde eu posso otimizar, onde o software, a tecnologia, ela vai ser um empecilho para a produtividade, aonde ela é necessária para a produtividade, às vezes ela vai ser pouco menos produtiva, mas vai ter um controle muito melhor. Né? E mostrar quais são esses benefícios do controle. Porque às vezes a pessoa até automatiza, mas não sabe o que fazer com aquilo. Né? Nem sabe que tem aquelas funções. Então, hoje eu faço desde da instalação do programa, a configuração da balança, de rótulo, de impressora, do rimbo mais adequado para o tipo de rótulo, para a comunicação das lojas. Aí, recentemente, não tão recente, a gente começou a implantar serviços cloud, de colocar o servidor em nuvem. Né? Legal. Então, assim, a farmácia aparentemente artesanal, mas é muito pelo contrário, é totalmente automatizada por trás. Existe toda uma tecnologia para chegar naquilo. Porque vocês têm que imaginar que ela tem a complexidade da indústria com o volume do varejo. Então, a necessidade de informatização é muito maior. Muito maior do que quando eu entrei a primeira vez na farmácia de manipulação achando que era uma drogaria, que na época tinham poucos computadores, porque... Né? Era tudo muito caro. Um computador tinha consórcio de computador na época. Né? E, aliás, meu primeiro computador eu comprei num consórcio. Compaq, IBM. Foi alguma coisa assim. Eu pedi de presente de 15 anos. Caramba! Minhas irmãs ganharam viagem pra Disney e eu ganhei um computador. Tá bom. E aí... Pelo jeito, gosta de jogo. Né? Ou não? Eu gostava de jogo, mas acabava que não usei tudo que podia usar dele. Né? Acho que meu primeiro computador, na verdade, foi antes. Mas meu pai deu, mas eu não soube usar, que era um TK-90X, com Jesus. 10, 11 anos. Mas usava fita cassete, não era disquete. Nossa, o drive dele era fita cassete. Era um gravador de fita cassete mesmo, você punha uma fita cassete. E você falar de disquete, tem gente que tá assistindo com... Eu acho que vai pegar daqui. O que é disquete? Disquete, pega o disquete, não sei o que disquete. Eles não sabem nem o que é CD. Não. Que coisa, Qual né? era Blu-ray? Aí teve começa, né? tecnologia. Você falou de E hoje é tudo nuvem. Né? É tudo nuvem. Você estava falando dessa questão de controle, né? Eu ia até mencionar. E, Júlio, a gente visita médico até hoje, né, Júlio? Sim. E a gente pegou muito com os profissionais de saúde, principalmente amigos, né? Vamos falar de paciente e médico. Mas vamos falar primeiro do profissional da saúde. Muita dúvida do controle da manipulação. A gente escutava, né? Mas insumo da manipulação. A origem da matéria-prima. Imagina, não consegue controlar. Eu não tenho, como eu escutei uma vez, tecnologia. Se a indústria farmacêutica tem alguma. Como é que é? Tem um grande desafio desse controle, a manipulação vai ter. Então é uma coisa muito importante. Eu acho que todos os ramos já tiveram isso. Né? Nos anos 80. Não tinha esse negócio de usar filtro, né? Você tomava água na mangueira, na rua, né? Ninguém ligava para esse tipo de coisa. Né? Como a gente estava falando antes, o pessoal fumava no avião, dentro do banco. No shopping. Na farmácia, no consultório. O médico te atendia fumando. E essa era o negócio. Assim como tudo evoluiu, a farmácia não é um bicho diferente, né? Ela também evoluiu. Né? Algumas mais, outras menos, outras muito. Né? É normal, como todo ramo. Tem empresas mais ou menos informatizadas, mais ou menos evoluídas. Eu conheço, graças a Deus, eles me procuram para isso. Então, os meus clientes, em sua maioria absoluta, estão muito evoluídos. Né? Senão, eles não me procurariam, né? Se eles não quisessem fazer isso. Tem lugar que eu já cheguei e falei, viu, eu tenho pouco a agregar aqui. Você já faz bastante coisa. A gente pode melhorar isso. Mas é o fino, né? Volto a dizer, os meus clientes, a maioria das pessoas que me procuram, eles já estão, ou se não controlam, é o sonho da vida deles. Então, eles sempre tiveram essa preocupação de cada vez ter mais controle, mais processo, mais checagem, e precisavam informatizar para isso, né? Senão... haja funcionário, né? Ficaria tudo muito caro, processo, né? Que você falou, é complexo, né? Sim. Você tem ideia de quantos processos? Olha, eu poderia desenhar uma farmácia de manipulação para vocês, né? Isso aqui eu tenho Vou desenhar, imaginária. Uma lousa imaginária. Na cabeça, falando da parte de informatização, né? Desde a geração Então, a farmácia, a primeira coisa que ela precisa fazer é comprar matéria-prima para poder vender, né? Para poder manipular e vender, produzir e vender.
Então, desde a geração da compra, tem toda uma tecnologia envolvida, todo um controle para você saber exatamente o que você precisa comprar, né? Para não comprar demais e vencer e perder, né? Como não comprar de menos e faltar e não ter a capacidade de fazer o medicamento. Então, já na geração da demanda de compra, envolve um monte de tecnologia, desde quando chega a matéria-prima, dada a entrada, é conferido o pedido que foi feito e conferido pelo farmacêutico. Então, desde a hora que você pede para o fornecedor, você faz um pedido, o farmacêutico tem que bater, não, tá certo nessa especificação, nessa quantidade desse lote. Na hora que chega, esse pedido tem que ser conferido pela pessoa que recebe. Ó, bateu, ticou, não, tá certinho, foi do jeito que a farmacêutica pediu. Aí, dado a entrada, vai para o controle de qualidade. Então, ele entra no estoque, mas não fica disponível. Não está disponível. Não. Entrou, chegou, dá uma entrada na nota, importa o XML do fornecedor, pum, essa matéria-prima está em quarentena. Para ir para o controle de qualidade, que é feito uma série de análises, que é conferido com laudo, conferido com a documentação oficial, para dizer, essa análise vai analisar as propriedades químicas do ativo, para ver, porque é tudo pau branco, né? Então, não tem como bater o olho. Existem análises que são organolépticas, que você consegue ver visualmente, mas a maioria deles, eles são parecidos. Então, para você saber que a vitamina C, ela tem o seu ponto de fusão, tem o seu pH, ela tem propriedades físicas que vão ser conferidas no controle de qualidade. Aí, quando é emitido o laudo de análise, isso tudo dentro do software. Todo software de farmácia de manipulação faz isso. Quando é aprovado, não, olha, bateu, né? Isso é isso mesmo, aí esse lote é liberado. E aí, quando é feito a venda, aí ele vai buscar esse lote. Aí, então, quando você faz a venda, ele busca esse lote. E cada lote é um cálculo, porque cada lote pode ter uma concentração diferente, um teor, um fator de correção, uma equivalência. Tem dezenas de probabilidades e de situações. Que é isso que no começo não entrava na minha cabecinha. Mas é drogaria, caixinha, tá pronto. Eu tive que fazer engenharia reversa, de ordem de produção, de cálculo. O sistema fazia o cálculo, eu pegava o cálculo e tentava fazer na mão. Para poder entender. Porque nem explicando era tão simples entender, de tantos cálculos que envolve. Aí quando você começa a bater, a primeira, segunda, terceira, aí já vira uma rotina. Aí, quando você faz a encomenda, que ele busca aquele lote, sai uma ordem de produção. Vai de novo para uma conferência na mão da farmacêutica. Aí ela vai bater. Não, isso aqui não é possível, isso aqui está errado. Informaram a informação errada, porque não é para dar essa quantidade. Aí, isso vai para pesagem, vai para a produção, né, que vai para pesagem. Aí eles têm, isso a maioria também, isso não é obrigatório, mas boa parte, eu vou falar, muitas farmácias têm, que é fazer a pesagem interfaceada com o programa. Que demais, isso é legal, né? Chamam de pesagem monitorada. Então você tem a balança, ela é ligada via cabo com o computador, e o software, então ela pega a ordem de produção, passa na ficha, abre na tela, olha, você tem que pesar isso nessa quantidade, isso nessa, tudo já com as correções, com os fatores, etc. Aí o sujeito tem lá benzobromarona e benzodarona, tudo muito parecido. Vai pegar o produto, tá falando benzobromarona e pegou benzodarona. Pum, vai passar, aí é obrigado a usar o código de barras, que é impresso logo na entrada, depois que é feito o controle de qualidade, é confirmado que aquilo é aquilo mesmo. Aí você etiqueta com código de barras, que é único para aquela entrada. Aí ele passou o leitor e falou, não, viu, esse produto não é desse pedido. Ele já alerta ali. Já não tem como pesar errado. Não tem como pesar. Tá. Então pegou, tá certo, é esse produto. Aí ele passa lá. Caso ele use um lote que não é o que... Porque eu posso ter vários lotes em várias concentrações. Que não é o lote que foi determinado na ficha. Tem a opção dele... Não, procura o lote certo. Mas se ele continuar, o sistema vai recalcular todos os cálculos feitos baseado no novo lote. Por conta de validade, né? Por conta de fator de correção, de teor, de concentração. Por exemplo, no caso de lactobacilos, você pode ter uma cepa que vem a 120 bilhões, a outra do mesmo ativo a 100 bilhões, ele tem que fazer o recálculo. Já teve farmacêutico, Guilherme, a ordem de produção está falando 1,5 grama. E na tela está 1,8 grama. Qual que eu sigo?
A tela. A tela é o que está certo. A ordem de produção ficou defasada porque você trocou de lote. Reimprime a ordem de produção, que já vai sair certo, porque na hora que ele recalculou, ele já acertou no sistema e segue a vida. Então ele nunca vai te deixar usar a quantidade errada. Então, nisso, ele já não deixa pesar o produto errado. Aí ele faz esse controle de fatores, né? E aí ela começa a pesar aquela 1,8 g. Só que aí ele já está interfaceado com a balança, então se ela põe 2 gramas, ele vai barrar. Porque o sistema está lendo o que tem na balança. Ele tem um cabo que está lendo o que tem na balança. Aí ele, a não ser que você ponha uma tolerância que chegue nesse nível, que é permitido alguma tolerância, mas lógico, é 5%, né? Uhum. E alguns ativos é menos, outros pode ser mais, porque às vezes o ativo ele é muito viscoso, então é difícil você chega, ou as microdosagens, né? E aí, chegou na quantidade, tudo bem, libera, você dá ok, ele grava exatamente o que você usou, né? 1.88000001. Então, e também, dependendo da farmácia, não põe intolerância, e você segue o que está na ordem de produção, senão você não sai do lugar. O máximo, o pior que pode acontecer é a produtividade lá embaixo, porque o cara não vai conseguir passar de lá. Aí, vamos dizer que tenha 10 ativos, e aí ele vai partir para a próxima produção, só que ele pesou 9, faltou 1. Ele vai passar o produto e falar, ele vai passar a ordem de produção e vai falar, peraí, você não acabou aquela. Já vai avisar. Já vai avisar que faltou um item. E também não deixa pesar o mesmo item 2 vezes. Que é uma preocupação, né? Sim. Eu pesei o produto aqui e tal, putz, será que eu pesei? Vou pesar de novo. Não, isso não tem como acontecer. Porque ele vai passar o leitor no pote de novo para poder abrir a tela da pesagem, senão ele não prossegue. E aí ele vai dizer, não, isso aqui você já pesou, pode partir para o outro. Isso fica tudo registrado. Então você sabe quanto pesou, qual foi o lote, se foi exatamente a quantidade. Então, elimina erro de pesagem, né? Depois disso, eu estou falando no caso de cápsula, né? Ou envelope, de forma farmacêutica sólida. Depois disso, ele vai para o peso médio. Vocês sabem o que é peso médio? Mano, a gente sabe, mas acredito que o pessoal aí que está assistindo não sabe. Isso é tudo dentro Sim. Né, da informatização. O peso médio, ele vai fazer um processo estatístico em cima das cápsulas pesadas. Então, ele vai ver se houve uniformidade na distribuição do ativo dentro da cápsula na hora que manipula. Porque aqui é o processo de pesagem. Aí tem o processo de homogeneização, tamização, cada um tem o processo de encapsulação. Que aí vem o... Aí na hora de encapsular, fica a dúvida. Pô, será que tem... Isso pode acontecer na indústria, isso aconteceu já na indústria, de ter... são 30 comprimidos, mas pode ter um pouquinho mais em um pouquinho mais no outro. Isso tem na indústria, inclusive eu acho que até na bula vem escrito isso. Porque pode acontecer de ter alguma diferença, ou que não pode ter muito. E aí o processo de peso médio, ele vai por um processo estatístico, pesar cápsula por cápsula e ver se existe alguma diferença significativa entre elas que ultrapasse os parâmetros oficiais, né, de homogeneização de conteúdo. E aí isso acaba eliminando essa possibilidade de uma cápsula estar com 250 miligramas e outra estar com 100. Vai reprovar a amostra. E isso não é feito uma em cada 100 formas. Isso é feito 100% das formas. Todas as formas. Em todas as formas. O processo é artesanal. Eu acho que o processo artesanal, a palavra, é porque ele é um processo por encomenda. Né? Quando você vai numa loja de móveis planejados, você acha que é artesanal aquilo? Não é artesanal, mas cada projeto é único. Na farmácia de manipulação não é que ela é artesanal, é que cada fórmula é única. É uma encomenda, é um cálculo, é uma conferência, é uma pesagem, é uma tamização, é uma homogeneização, é uma encapsulação, é um peso médio. Aí ele fez o peso médio. Então, se estiver dentro da homogeneização correta, ele passa. Se não tiver, ele não passa. E é feito vários cálculos. Não é um único. Ele, às vezes, mas olha, ele está dentro do parâmetro de diferença. Só que ele tem um número de cápsulas que podem ter esse parâmetro de diferença. Senão ele erra. E se na média geral ele também não dá, ele também reprova. E aí, no final, vai para expedição,
né? Que aí junta, às vezes, ou finalização, cada farmácia tem um nome para esse setor. Ele, às vezes, junta uma fórmula de cápsula com uma de dermato, né? E é feito mais uma conferência, né? Para ver se está batendo a receita com o que está na ficha, que não está no rótulo. Ponto. Beleza. Aí vai ser entregue pelo correio, vai ser entregue em motoboy, ou vai ficar na farmácia. Chega a pessoa para retirar a fórmula, né? Aí existe também, isso dá para fazer, né, informatizado, existe a conferência de entrega, que é a última vez que é feita conferência. 6 processos praticamente. Você pega a receita, bate o rótulo e... ok. Essa é a sua fórmula. Bate o nome do paciente, né? Porque pode ter. Como você pode ir na drogaria e pedir um medicamento, eu quero aquele diclofenaco de sódio e veio de potássio. Se não tiver na hora que a pessoa no caixa, porque existe a encomenda no balcão, geralmente, e no caixa é feito pagamento. Se a pessoa no caixa não vê a tua receita com o que você está levando, existe um risco da pessoa te entregar, sim, e a pessoa nem reparar e começar a tomar um medicamento que não era o que estava na receita. Né? E às vezes a letra, né, da prescrição não ajuda, as pessoas acabam não entendendo. Então tem que ter conferência, né? Principalmente você está tomando medicamento. Não é. Então você vê o cuidado que a manipulação tem, né? Sim. Né? Vocês que estão nos assistindo, tinham noção da ideia, complexidade, ideia. Quantos processos? 10? Não, Você tá calma que chutando ela mais não terminou. terminou eu ainda. estou falando do processo Nossa produtivo. senhora, só do processo produtivo. Não estou falando da parte de gestão E é bom que tem farmácia. É bom você falar isso, porque tanto o médico quanto o consumidor final, às vezes não tem essa ideia do que existe por trás de uma farmácia de vamos falar manipulação. Por nós mesmos, Mesmo. né? A gente é ex-jogador de hóquei. No nosso grupo tinha gente que falava, vocês trabalham com o quê, cara? Com manipulação. Homeopatia. Tem essa confusão. Ou é o matinho. É o matinho. Não tem noção Da tecnologia. Da tecnologia, dos E processos. de quanto que evoluiu dos últimos 20 anos pra cá, né? É outro mercado, é outro mercado, né? Outro mercado. Antes era só cápsula, praticamente, alguma coisa de creme. Não tinha outras formas farmacêuticas que são muito legais, tem muita coisa. que atendem necessidades que a indústria não consegue atender, porque a indústria precisa ter volume, né? E que são formas farmacêuticas especiais, tipo um chocolate. Chocolate medicamentoso. Às vezes você não consegue dar para uma criança. Você não consegue dar um remédio. Isso é demais. Eu fico ajoelhado, eu e minha mulher lá pedindo. Você quer Danone? Você quer isso? E ficar trocando coisa para a criança comer. Coisa, você quer bombom depois da janta? Eu quero. Ele quer. Aí tem o medo. E outras formas farmacêuticas, tipo envelope, que na época não tinha. Olha só. E é tão bobo, né? Mas é tão importante, porque às vezes você precisa de uma quantidade grande, que em cápsula você ia ter que tomar 5, 6 doses de cápsula, ia ser bem ruim. O cara abre o envelope, coloca. Né? Acabou. Então, assim, mudou muito. Né? E só avança. E só tem exigência, cada vez mais. Essa da balança monitorada é fantástica. É muita tecnologia envolvida que a gente não tinha ideia, né? As pessoas não têm ideia. Isso que você está falando da pessoa quando ela vem retirar o medicamento. Quando a gente faz analogia com a drogaria. Você entra, praticamente é só dermocosmético, higiene pessoal, ali... No fundo fica o medicamento. Aí lá no fundo do medicamento, você entra, não criticando, pelo amor de Deus, o business, né? Você entra, chega lá no farmacêutico, está no balcão, dá a receita, ele entrega, faz talvez a conferência, vai para o caixa. Isso é uma redação do Enem, de promoção. Aí você vai para o caixa, entrega, tem lá a caixinha de avaliação, o CPF da nota. Ela atende uma parcela da Sim. necessidade que tem e a manipulação atende outra. Cresce duas cada vez engrenagens mais. Eu vejo farmácia como futuro, mas porque hoje a gente não aceita uma coisa genérica. A gente, até para carro, estão se vendendo carro com uma quantidade de opcionais gigantesco, que às vezes um carro igual, mesmo modelo, tudo por dentro, mas é totalmente diferente do outro, até preços diferentes. Sim. Então, existe, como o medicamento não seria diferente, a necessidade de personalização. Né? Atende um público. Outro não tem, ele quer uma coisa genérica, rápida e que resolva só aquele problema. Né? Então, ambos têm, acho que, seu lugar. Eu vejo um crescimento de controles cada vez maior. Por isso que o meu trabalho existe.
Em poucos ramos existe um trabalho que nem o meu. Eu sou especializado em farmácia de manipulação. Se chegar uma construtora lá, oferecer o valor que quiser, não vou pegar, porque eu falo, não entendo esse business. Né? Farmácia, o tempo que eu vou levar para aprender aqui não vai valer a pena. Porque eu junto software, hardware, rede, cloud, todas as tecnologias e faço elas se conversar melhor e tentar arrancar o máximo possível para ter velocidade, agilidade e controle. Né? A farmácia ela controla muitas farmácias, lógico, nem todas. Quem implanta tem a parte de PCP, que a gente chama, que ele sabe aonde está a ordem de produção, quanto tempo demorou, quem pegou aquilo na mão. Então a farmácia não importa que ela tenha 5 funcionários, que ela tenha 200. A gente vai saber quem pegou aquela produção, aquele produto final, que é a fórmula, em cada etapa. E qual foi a hora que passou na mão dela, qual foi a hora que terminou. O Gui, até você comentou, né? Às vezes tem mais computadores do que funcionários. Eu ia fazer essa você ia fazer? Que demônio. Desculpa. Telepatia. Eu ia fazer essa pergunta. Ele jogou, eu falei, vou perguntar. Desculpa. Quando a gente tem reunião com as farmácias, não, porque esse lote não está batendo a quantidade. Né? Eu falei, mas quantos estão assim? Tem uns 2, 3. Eu falei assim, você tem ideia de quantos lotes tem? São 1.500 itens. Cada item, 10 lotes, 25 mil lotes. Eu falei assim, vocês não têm ideia do que envolve uma farmácia de manipulação na parte de TI. Em muitas farmácias existem mais computadores que pessoas. Quando não, é o mesmo número, porque praticamente, fora o pessoal da limpeza, quase todo mundo tem que ter um computador. E às vezes você tem espaço de crescimento, então a defasagem é mínima. Se você pegar uma drogaria com um faturamento X, que tenha 5 computadores, uma manipulação para ter o mesmo faturamento X, ela tem que ter 40, 50 computadores. Tem que ter 2, 3 softwares, tem que ter software de inteligência, tem 10 leitores, 5 impressoras de rótulo, 2 impressoras de ordem de produção, tem o servidor em nuvem, tem backup em nuvem, tem antivírus, tem firewall, tem toda uma tecnologia envolvida para poder ter o mesmo volume. Né? Então, não que o tipo de negócio da drogaria é muito diferente da manipulação, não dá para comparar. Né? Tanto que o nível de informatização da manipulação é gigantesco. E tudo é em volta de um sistema testado, validado, passado por milhares de situações, que, lógico, teve a época de maturação, mas todos os softwares já passaram por ele, isso aí já é caso passado. Né? Então, erro de software é muito raro, né? Porque já passou essa fase de maturação do mercado. Caramba. Então, ele já é uma realidade. Então, eu não confio, não tem esse negócio, não confia. É matemática. Né? A não ser que insira o dado errado. Mas isso qualquer ramo. Se insira o dado errado. Exatamente. Que muita gente tem aquele livro que chama O Futuro da Humanidade, as máquinas irão dominar, roubar o seu trabalho. Né? Que é aquilo, se tirar as pessoas, a empresa não funciona. Mas a tecnologia ela precisa de uma pessoa para imputar, apertar o botão para funcionar. Sim. É um desafio que ainda não conseguiram resolver, e eu acho bem difícil. Com a pandemia até teve um empurrão, que é a prescrição eletrônica. Quando a prescrição vem eletrônica, é mais fácil, em tese, você informatizar a prescrição. Então, chegar a prescrição na farmácia, a farmácia, na verdade, com aquele arquivo, já fazer o cálculo todo. Só que é tão personalizável o medicamento manipulado que eu não consigo ver que você consiga vir a prescrição do médico e você não mudar a embalagem, mudar o veículo. Mas eu quero aquele creme, mas eu quero aquele com toque seco, porque minha pele é oleosa demais. Ou eu não quero com essência, porque eu sou alérgico. Eu não quero cápsula gelatinosa. Eu esqueci de falar para o médico, mas a gelatinosa tem origem animal, eu sou vegano. E eu quero aquela de tapioca. Ou eu sou... Teve um caso aí que o Guilherme precisa configurar para o sistema calcular automaticamente esse tipo de cápsula para esse tipo de ativo, porque a pessoa é alérgica ao corante que vai na cápsula.
A indústria nunca vai poder fazer isso. Eu acho, pegando o que ele está Que falando, e fantástico, aí às vezes manipulação tem é demais. pessoas desinformadas que às vezes fazem post falando mal da farmácia de manipulação, né? Que não tem a... A gente tá até conversando sobre isso, né, Gui? Sim. Eu até nem sei qual foi exatamente o que a pessoa ele queria queria dizer né? com isso. Às vezes o preço, né? Porque a gente está falando de um produto que é vendido em tonelada por aí, né? Sim. Ou se é, de repente, do tempo de entrega, porque, obviamente, manipulação é um produto encomendado, né? Porque você pode ir lá no mercado e comprar aquele bolo pronto. Mas você quer pro teu aniversário aquele encomendado, que você quer o melhor, né? Nutella. Então, a personalização. Você pode chegar lá, olha, eu quero aquele, mas floresta negra, mas não quero com morango, eu quero com pêssego. Ah, tá bom, dá para fazer. A farmácia de manipulação se encaixa nisso. Né? É um produto personalizável. Então, às vezes, olha, eu não quero aquele... Você pode dividir em 2 potes, porque eu vou deixar um em casa e o outro no meu trabalho. Ah, eu prefiro blister. Vocês fazem blister? Algumas farmácias fazem blister. Por que não? Eu corto um pouco, deixo no carro, outro pouco eu deixo em casa, outro... Porque eu sou assim, né? Eu preciso... O meu tem cá, precisa estar perto, as coisas precisam estar perto lá, né? Eu preciso bater... Se eu tomo... Meus remédios eu tomo todos cedo, né? Se eu não tomar cedo, eu vou esquecer. Esquece tudo. Tem que estar na minha rotina. Você não usa os tojinhos, segunda, terça, quarta, quinta, cara, eu não me adaptei a isso, cara. Não me adaptei. Isso aí é maravilhoso. Mas até isso a manipulação Até a manipulação vai fornecer. Não, eu ganhei de um cliente maravilhoso. Fiquei com vontade até de revender eles. Fazer um troco com ele, né? Porque é bonito. É bonito, mas não usa. Eu falo que, nossa, você fala, olha que lindo, segunda-feira tem todos os meus medicamentos que eu vou tomar. É muito bom, é muito bom. E sem contar que a parte de assistência farmacêutica também é... Não, isso é fundamental. É uma capacidade de número de farmacêuticos muito superior. E ele não atende volume. Ele atende... É diferente. Não que lá não consiga fazer. Eu cresci, o médico era o farmacêutico da drogaria. O João da farmácia. Era o João. O nosso era o João também. Até hoje ele tá na Genebra, ele tá lá no bairro. Você entrava naquela salinha com aquele cheiro de éter, né? E aí vinha com a injeção. Você já ia tomar a injeção, você ia tomar. Ele fazia isso. Não vai doer, não vai ele doer. fazia tudo, né? Ele era... É o tudologista. E é engraçado que isso tem que ser resgatado, sabe, da farmácia de manipulação. Não tem essa atenção farmacêutica. Sim. São todas com a sua experiência, Gui, que eu não posso falar, investem nessa questão de divulgar mais. Eu tenho um cliente que, na verdade, ele tipo assim, ele tem esse dom, porque acho que isso é dom. Sim. Ele vai, aquela senhora, ele vê, não, mas a senhora faz isso, ele arranca o que ele precisa saber dela. Né? Então, falou, o senhor não pode fazer isso. E ele também tem... Porque tem farmacêuticos que são bons de produção, que são bons de atendimento, que são bons de farmacologia, mas são bons de farmacotécnica. Raramente tem um que é bom em tudo. Eu tenho um que é bom em produção, em farmacotécnica, consegue transformar, né? Só falta transformar em água ouro. Em vinho. Só falta... É o alquimista, né? Alquimista. Só falta fazer isso. E tem esse farmacêutico que ele gosta disso. Por outro lado, ele não sabe identificar doença, reação e tal. Então o segredo da farmácia, eu quero ter o farmacêutico certo nos pontos certos, né? Então, tem caras, você fala que, na verdade, você liga para ele, não para o médico. Com todo respeito aos médicos, lógico, sim, né? Sim. Mas que você confia, sabe que a pessoa tem, né? Eu conheço muitas, assim, né? Até uma faculdade que eu acho que ele leva mais para essa parte do que da parte de produção. A parte de produção na farmácia, eles acabam adquirindo muito tá no mercado, depois de formado, quando monta filhão. a farmácia, vai fazendo os cursos, tal, que são as farmacotécnicas. Essa parte eles desenvolvem. E também tem futuros farmacêuticos que não têm ideia do mercado da manipulação também. Né? Mas hoje já Já começou a mudar um pouco, começou, né? Começou. Antes era tipo assim, aquela faculdade saía farmacêuticos de farmácia e manipulação. Né? O Nesp de Araraquara, teve uma turma da USP de Ribeirão, mas não era bastante. muito. O pessoal da PUC, mais ou menos, de Campinas. Assim, eu lembro que... tanto que elas se conheciam, né? De Márcia eu conheço umas 50, né? Eu acho que porque na época tinha uma novela que Márcia, tinha a Márcia e ia virar tudo Márcia, né? Farmacêutica chamada Márcia eu conheço um monte, né? Dessa mesma época e mesmo umas turmas de faculdade, né? É bem legal essa parte. Mas lógico, o pessoal não sabe tudo que está envolvido. E também, assim, a necessidade de tudo tem que ser... Trava a produção.
Então, parou de funcionar a pesagem monitorada. A faxineira foi limpar logo cedo, a moça da limpeza foi limpar logo cedo, acabou soltando o cabo da balança, não está passando informação para a saída. Está parado aquele ponto de produção. Precisa resolver logo. Então, pessoal, ninguém liga pra gente assim, tudo bem, Vamos né? tomar um café? Não, isso não Cafezinho na é. Copenhague? É pra ontem, porque a produção tá parada, E não pode aquela parar. fórmula não vai conseguir ser feita, ou vão ter que ir para outro ponto de produção, mas geralmente todos já estão ocupados. E não pode, e tem que resolver. Senão vai ter que fazer outra função enquanto não resolver o problema de comunicação para poder continuar a produção, né? Então, o pessoal não tem ideia. É uma engrenagem que a gente tem que manter funcionando, que até é um pouco marginal, porque não é divulgado, né, a tecnologia que está envolvida. Eu sempre tenho alguns clientes que divulgam, né, mas muitas farmácias acabam esquecendo de falar sobre isso. Né? Que é A importante, gente bateu né? muito nessa parte porque que equipamentos nós temos hoje dentro de uma farmácia, né? Também, né, na parte de laboratório, da produção. Também, número de balanças. Moinhos, E mixer. o laboratório de controle de qualidade, que tem pHmetro, ponto de fusão, algumas têm espectrofotômetro, né, HPLC. É um mini laboratório. Alguns mini são, chama, né? Alguns são. Eu tenho um cliente grande que tem HPLC, que só tem faculdade e fornecedor. Então, assim... Tem cliente que tem até autoclave também, né? Que sim, trabalha sim. com os injetáveis. Eu estava Que é o- falando aí- do cliente, realmente, eu estava falando desse mesmo caso, que produzem injetáveis, que é extremamente complexo, né? E... Então, assim, o pessoal não tem noção e não se divulga muito, né? Não é culpa também do público, é culpa também das farmácias que focam muito Em produto. em produto. Não focam muito de divulgar aquele produto faz aquilo, mas não o processo. Sim, é importante divulgar o produto. Não, Sim, né? sim. É que na realidade a manipulação sempre é um discurso até batido meu, mas eu sempre reforço, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. A manipulação é um centro de saúde. Com a pandemia, ela ganhou uma visibilidade muito grande, uma importância muito grande para a população. Então, vai além de entregar caixinha ou medicamento ou potinho. Né? Poxa, só a complexidade de informação é... Não, vou te falar, talvez ela seja melhor do que a maioria das indústrias. Às vezes você falou do negócio do whey, eles compram do mesmo lugar. Uma A matéria-prima. origem disso que E nem às vezes, quando o cara erra no atacado. É Aí. identificável. Na farmácia, a manipulação é super detectável. Detecta no processo dela. Né? Canso de ver remanipulação, reprocesso. Né? Não bateu por isso, manda refazer. E né? o paciente está dando direto com a farmácia. E a minha não briga é é ter isso registrado para poder bater estoque, né? Porque eles me cobram também os dados, né? Me cobram os números. Não está batendo isso. Falo assim, mas quando você remanipula, você relança. Não, a gente só reimprime a ordem. Não pode. Ou a gente exclui. Não, você tem que ter as duas ordens, para a gente precisar ter registrado para poder bater estoque. Então, a manipulação, ela para mim, não deixa nada a desejar. Se a pessoa tiver todo o processo automatizado, acabou. Não tem como. Tem como né? ter, Porque é um processo de pesos e contrapesos muito grande. Para chegar no final, né, você não ter nenhum tipo de desvio de qualidade. Perde nada. Só avisar também, né, Glauco? Vamos lá. Pessoal, estão gostando? O que faz, Glauco? Não, já deixa Deixa seu seu like, né? senta Cumprimenta a no gente aí, like. senta dentro do like, Principalmente você que é cumprimenta do a Mercado gente. Magistral. Já se inscreva no canal, acione as notificações e, por favor, se estiver gostando muito, compartilha para quem precisa chegar a essa informação que... Tendo uma aula uma aqui. aula sobre o mercado, né? E tirar, né, abrir a cortina para as pessoas sobre esse controle da manipulação. A gente estava falando de trabalhar para o mercado. Nós trabalhamos no mercado da manipulação. Eu não trabalho para uma empresa X ou para uma farmácia. Nós defendemos o mercado. Esse espaço aqui justamente foi feito para isso, para levar informação para quem não tem noção da riqueza que é o segmento magistral. E pode ir, vai. não sei. É que ele falou uma coisa que veio a palavra dados. Que dados me lembra LGPD, que me lembra algumas informações. Porque eu lembro, Gui, que em 2005, das 10 maiores empresas no mundo eram de petróleo. 2017, de 7 de 10 eram empresas de tecnologia.
Qual que é o problema disso? Coletaram um monte de informações, aí surgiu a LGPD, né? Tem gente que confunde LGPQA, não, é LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. E como é isso hoje dentro da manipulação? Porque a gente está falando de automatização, de processos, e quando a gente fala de dados, na área da saúde é sigiloso e sensível. Sim. O próprio natureza do negócio exige muitos dados das pessoas, né? Desde os dados pessoais até o histórico de consumo de medicamento da pessoa. Então, isso realmente, a manipulação, ela não precisa criar nenhum subterfúgio para pescar os dados da pessoa. Ela é obrigada a pedir diretamente. Eu preciso disso de você, porque eu tenho que mandar para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, para a Vigilância Sanitária, precisa estar nos livros, precisa estar no meu registro. Então, não é questão de querer. Então, a LGPD, no caso da manipulação, é mais para o cuidado que ela tem que ter com esses dados que ela é obrigada a armazenar por bastante tempo. Porque é obrigatório por força de lei e da natureza do negócio. Ela precisa conhecer essa pessoa, ter o histórico dela, até para poder falar, você não pode tomar isso aqui, né? Até por segurança para o paciente. Para o paciente, isso tudo é para o paciente. Porque se supõe que a polícia, a vigilância, ela quer controlar isso por causa, no final das contas, os consumidores. O Guilherme até comentando isso, porque às vezes tem pacientes que falam assim, eu não vou dar meus dados. Por que é? Eu tô comprando... Eu tô financiando minha casa. Meu CPF. Você vê que a indústria, não só farmacêutica, no mercado, como na drogaria, eles precisam dos dados. Eles não conhecem o cliente deles. Então, por que você acha que tem cartão fidelidade em mercado ou em drogaria? Para vender mais. Não, é para pegar seu dado. É só para isso. Ele precisa entender quando você consome, o que você consome, a sua faixa de renda, o seu local. Por isso que sai aquela só fitinha. Desse jeito que eles conseguem. Não pode oferecer desconto para medicamento. Sim. Isso é proibido pelo Conselho Federal de Farmácia para não incentivar a automedicação. Mas aí eles dão desconto para perfumaria. Que é aí que agrega... mas é o único jeito dele pegar os dados. A manipulação não existe isso. A gente tem que conhecer o nosso cliente por vários motivos da natureza do negócio. Entendeu? O que a farmácia precisa ter é um cuidado com esses dados. Hoje eu tenho uma boa parcela dos meus clientes em ambiente cloud, onde não é qualquer um que acessa, fica em servidores que, mesmo que banco fica, né, com segurança, com firewalls que uma farmácia não teria dinheiro para comprar, mas esse serve ao data center inteiro, então são muito mais potentes, que é muito difícil vazar dado, né, com todo esse tipo de controle. Lógico, isso depende de empresa para empresa. Né? Se ela não tiver cuidado, pode vazar o dado, sim. Né? Então, isso depende da empresa. Mas existem muitas ferramentas para a gente controlar. É uma preocupação nossa. Né? Ter controle dentro do sistema, para uma pessoa não autorizada tirar essa informação. Né? Mas a LGPD, ela obriga a empresa a ter treinamentos, normas. Mas a gente fica refém também de colaboradores. O cara pode ir lá tirar uma foto com o celular. Hoje, com o celular, fica tudo muito fácil. Da tela do sistema, ou da ordem de produção, ou da própria receita do cliente. Vídeo que aconteceu na época da pandemia com aquele secretário de saúde de São Paulo, que estava com Covid. Ele foi numa drogaria, adivinha o que ele comprou? Cloroquina e azitromicina. E aí o atendente da drogaria tirou uma foto da receita e mandou para os grupos de WhatsApp, porque ele era médico. Ele mesmo prescreveu para ele mesmo. Porque assim, tipo, não funciona, mas, né, por via das dúvidas, vai que, né? Funciona. E aí isso se espalhou. E o que a empresa consegue fazer quanto a isso? Nada. Ela tem que ter treinamento, tem que prever isso. Questão de conduta, né? Às vezes pode até proibir que a pessoa use no atendimento celular pessoal, mas você vai fazer revista na pessoa? Não faz. Então, difícil. Isso se espalhou. Até pegaram, mandaram embora, acho que a pessoa... Eu lembro que foi bastante divulgado, porque acabou virando piada, né? Ele realmente tomou, ele realmente comprou.
E não morreu. E o dado dele vazou. Ele não morreu e o dado vazou. Veja, não que eu ache que tomar ou não, né? Não tenho opinião formada, mas por via das dúvidas eu tomei também. É o que a gente fala, não se automedique, gente, né? não Sempre tinha busca nada que profissional. funcionasse, né? É o pessoal falando sobre isso. não vou tomar água. Água resolve. Não, né? Tem coisa que é complicado, né? Não tem jeito. Não, e essa questão de dados, o Júlio estava mencionando de pessoas que falam assim, não estou financiando uma casa. É igual quando está comprando um controlado, a gente já pegou, né? Situações, não só a gente, acho que As grande parte das com farmácias tem certeza. atendimento digital. É assim, eu não vou passar, eu quero que você me mostre a lei que eu sou obrigado a passar meus dados. Então, às vezes, você tem que... E eu vou te falar, isso em farmácia é uma coisa que às vezes até passa do razoável em farmácia de manipulação. Porque eles não fazem receita se não tiver receita. Eles não fazem o controlado. E se rasurar a notificação, pode trocar. E até eu né, tenho um lado comercial muito forte, né? Eu até falo, não fala isso, tá doendo meu coração. Mas só erraram a data, não dá. Não. Pode, a farmacêutica não deixa, não pode pegar. Sem receita. Tem um amigo que tá precisando de antibiótico, e amigo mesmo, de todo final de semana tá junto. E aí ele falou, Heloísa, minha esposa é farmacêutica também, de farmácia e manipulação. Você não faz, né, tal. Falei assim, você tem receita? Aí ele, eu não vou pegar receita, porque eu vou em tal drogaria e compro. Aí eu falei, mas eu não posso fazer sem receita. E virou piada na nossa turma. Porque... Não fala pra Heloísa porque ela não tem receita. Virou a piada. A piada da... A Heloísa não tem receita, essa foi boa. Não tem receita, não pode fazer nada. E em farmácia e manipulação, às vezes até isso chega a ser radical. O cliente fica não faz sem. Às vezes eu como lá do comercial, eu fico assim, nossa, mas... Né? Tá perdendo uma Isso, mas... E olha que interessante. É que eu não sou farmacêutico, então, né? Eu não tenho essa... Gui, e olha isso, né? A segurança pro paciente e pro médico, né? Sim, claro. Que não corre o risco do paciente tomar um negócio depois e falar, é que eu fui no médico tal, tô passando mal, porque ele que... Não, e vendo isso é a adesão do tratamento, né? Manipulação consegue fazer que... Ou ele enfia um medicamento que interage com o outro, porque a pessoa... falaram para tomar tal coisa. Aí ele vai lá e toma essa tal coisa. Tudo bem, funciona até para aquilo, mas não pode estar junto com aquilo. E aí ele está tomando. Aí o cara passa mal ou corta o efeito. Exato. E aí o problema do médico ou da farmácia, não, é a farmácia que faz errado. Meu TCC foi sobre indústria farmacêutica, né? Fiz economia na PUC Campinas. Filhos da PUC. Macau, né? Filho do Macau. Filho do Macau. Macau e padaria. Padaria. E eu lembro que na época, eu não sei como esse dado é hoje, mas morria mais gente de automedicação do que de acidente de trânsito. É uma das maiores índices de morte no mundo, é a automedicação. Com certeza salva muita gente a automedicação. Sim. E com certeza mata muita gente. Eu não sei avaliar, né? Mas eu lembro que eu vi esse dado e achei bem interessante. Eu ia até comentar com ele. Hoje, praticamente, as receitas, hoje o WhatsApp aumentou muito, né, Gui? Do que você viu do passado para hoje... Quando acabou a pandemia, deu uma acomodada, né? O balcão, como a gente chama, voltou a ter uma relevância, né? Porque tem gente realmente que quer ir conversar com a farmacêutica tal, e é que nem, né, acordar domingo de manhã e ir na padaria, né? Tem aquela rotina, né? Mas, realmente, hoje é tudo via WhatsApp, é tudo muito prático, né? E é rápido isso também, né? É rápido. O atendimento mudou muito, né? Geralmente nas farmácias encomenda de manhã, entrega final da tarde. Encomenda à tarde, tá pronto até o final da manhã, né? Hoje uns 60% é o WhatsApp hoje. Por aí. A comunicação É por aí. Algumas mais, outras menos. E-mail? Acho que na média. E-mail ainda tem um pouco, mas é em quantidade menor. E se fosse ver o e-mail, que deveria ser usado, porque primeiro que formaliza bastante, né? E outra que é a ferramenta que foi feita para isso. O WhatsApp não foi feito para isso. O WhatsApp, agora eles vão começar a cobrar, né? Eles vão monetizar. Sim, né? Só que eles não vão querer 10 centavos por mensagem. Eles vão querer bem mais, né? Então, vai começar a ficar caro usar o WhatsApp, as empresas usarem o WhatsApp. Tanto que quem tem aqueles WhatsApps oficiais, né, os grandes magazines e tal, eles mandam, não adianta você responder.
É um robô só. É só uma mensagem. É legal essa parte de robotização, mas eu acho chata pra cá. Eu Glauco, Eu não gosto, eu prefiro ter a pessoa para conversar comigo. Mas nem isso, ele não é prático. Não é. Quando você precisa, quando você é uma coisa que você não precisa na hora, tudo bem, vai indo. Até que vai. Mas quando você precisa mesmo, precisa pular, não tá dentro das opções, é bastante irritante, burocrático isso, né? E aí você entra no site pra achar um telefone pra contato, pra ver se tem uma alma viva. Você não acha o telefone, me irrita isso, sabia? Eu não acho Não, telefone. e essa questão do e-mail, eu tava vendo uma... Eu acho que é a mescla. Tem que existir várias coisas. A gente não pode fechar os olhos para a tecnologia, mas também a gente tem que implantar a tecnologia conforme o nosso público, conforme a nossa orientação, né? As características de cada empresa. Farmácia de manipulação, por essência, são todas diferentes. São, né? São todas individualizadas. Né? Uma em Sumaré vai ser diferente de Campinas, que vai ser diferente de São Paulo, que vai ser diferente do Nordeste, no Rio Grande do Sul, porque vai ter que respeitar os costumes regionais, né? O jeito de se tratar e das pessoas. Isso, por essência, assim. Dá para controlar muita coisa, né? Logística também, tudo, né? Tem vários... Sim. É porque, como eu te falei, às vezes o volume, ele é do varejo, né? Ele é um volume grande. Às vezes tem uma indústria farmacêutica que faz o mesmo número de pedidos que uma manipulação grande. Só que o valor dos pedidos são muito maiores, lógico, muito maiores. Então eles têm que ter a mesma logística que a farmácia de manipulação e com os mesmos produtos sendo produzidos, com aquela complexidade de produção, só que feito individual. Né? Então a farmácia, com o passar dos anos, com a popularização da tecnologia, porque como falei antes, era muito caro ter computador, era muito caro ter leitor. Se tinha um leitor, já achava que, nossa super legal. Balança era a mesma coisa. Né? Os produtos de tecnologia foram barateando, popularizando. Então a farmácia foi transformando o processo produtivo dela, foi automatizando o processo produtivo dela. E hoje de artesanal é só encomenda. Só encomenda. É só encomenda que é artesanal, que é uma. Né? Então, tudo bem, você não pode mandar um WhatsApp, olha, eu quero isso. Não, ele vai te pedir a foto da receita, ele vai perguntar o endereço, ele vai ver, confirmar os dados, né? Ela vai perguntar do horário de entrega. Não é, né? Não dá para comprar no e-commerce. Não dá para comprar no e-commerce. Essa parte que não é que é artesanal. Que artesanal não tem como. E você comentou do WhatsApp ser cobrado, né? Taxado, vamos dizer assim. O oficial. O oficial. Não o business, tá? O business pode ser usado, mas ele não tem uma série de recursos e não tem uma garantia de uso, né? Se violar as políticas deles. Aí tem o oficial. O oficial ele é cobrado por mensagem numa janela de 24 horas. Então, tipo assim, a primeira mensagem, sei lá, se manda 10 centavos de dólar. Aí vai diminuindo para cada mensagem nova no intervalo de 24 horas. Aí depois de 24 horas, reseta, começa a mesma tabela novamente. Essa questão do WhatsApp, tem vários gerenciadores das conversas de WhatsApp dentro das farmácias, né, que é um ponto importante, que às vezes tem cliente que reclama, tá demorando. Acho que até a farmácia foi pioneira nisso. Sério? Porque às vezes... Não existia isso muito logo, porque assim, o forte era e-mail, né? De canal digital era e-mail. Aí surgiu o WhatsApp. E-mail levou anos para ter força dentro da farmácia de manipulação. O WhatsApp, em meses, substituiu o e-mail totalmente. Então, ele pegou um volume que já estava alto. Porque, por anos, todo mundo querendo que mandasse. Porque antes era fax. Sim. Nossa, da época que fax, eu fui numa farmácia em São Paulo, ela tinha uma sala inteira de fax. Eram uns 8, 10 fax. Recebendo fax o dia inteiro. E aí começou a ter scanner, né? Celular, muito timidamente celular com foto, e mandava por e-mail. E aí começou a crescer o canal digital. Puxa vida, eu estou recebendo 10% das minhas formas por e-mail. 20, 30, 40. Surgiu o WhatsApp. Isso aqui levou 5 anos, isso aqui levou 6 meses. Não, esquece. Ninguém mais manda por e-mail, agora é tudo WhatsApp. É que é um e-mail com telefone, né? É isso aí. O WhatsApp nasceu grande para farmácia de manipulação. Já nasceu com volume. E logo as empresas de software do mercado de manipulação desenvolveram soluções para integrar o software mesmo
com o WhatsApp. Então, hoje, quando o paciente manda uma foto mais... Pô, olha, eu queria saber o preço dessa fórmula, ele já entra dentro do sistema da farmácia. A pessoa já monta todo o orçamento, que é a construção daquela fórmula dentro do sistema, e na hora de responder, ele manda tudo bonitinho, certinho, para você conferir que aquilo que está na receita, aquilo que ele digitou, isso tudo dentro do sistema. Aí vai falar, poxa, mas a farmácia demora muito para responder. Eu falei, porque existe toda uma construção daquela receita dentro do sistema. Você precisa digitar, aí bate uma dúvida, aí chama a farmacêutica, não, isso aí tá certo, ou isso aqui, peraí, eu acho que não tá querendo dizer isso. Aí tira a dúvida com o prescritor, que é muito comum. Acontece, a gente tem, às vezes, falta de insumo, ou insumo novo. Ou uma sinonímia diferente. Isso aí pega, né? É bastante. E é muito regional, como eu disse, né? Cada lugar tem certos nomes, costumes, né? Então, sempre existe essa conferência. Então, às vezes, tem uma certa demanda de tempo. Não é um produto pronto, é um produto encomendado. Por isso que essa parte é artesanal, de digitar. Como logo no começo a gente falou, né? Isso seria, acho que o que falta no Elo é automatizar o processo de orçamento, que é muito difícil. Por que você fala? Porque não é o único prescritor que manda, né? São muitos tipos de prescritor, de cidades, de estados, de especialidades diferentes. Uns receita na mão, outros num sistema, outros no outro. É muito difícil integrar isso e automatizar. E também é o momento de você tirar as dúvidas, é o momento de personalizar a fórmula. É isso que eu ia falar, né? Que sem possibilidade de automação isso, né? Porque os clientes falam o seguinte, eu quero tornar meu atendimento no digital mais humanizado, não tão robótico. E da manipulação dá para fazer isso. A né? manipulação já é. Já assim, né? Já dá para fazer muito bem essa parte de tirar as dúvidas e tudo mais. Mas tem empatia de responder as mensagens e tudo mais. Claro, isso vai variar de pessoa para pessoa. Lá em São Paulo é menos, porque é característica da cidade, né? As pessoas não ficam batendo papo tanto na hora de encomendar como na hora de atender, né? É muito dinâmico, a pessoa pega lá... É mais veloz, né? A comunicação O cara tá no trânsito mandando foto. Manda receita no trânsito. Ele mora dentro do carro. Sabe que teve uma entrevista que o rapaz falou, eu amo ficar no trânsito. Resolve um monte de problema, né? Poxa, mas você vai trabalhar no trânsito, carro, é difícil. E eu tenho uma pergunta para você no dia 21/10. Você lembra o que aconteceu dia 21/10 do ano passado? 21/10 do ano passado? Pegadinha do malandro agora. É data do meu casamento, aniversário do casamento. casamento. Nossa, sua mulher tá escutando. Você ficou mais rico ou não? Você lembra alguma coisa ou não? O que aconteceu, hein? 21 Tem a ver com o WhatsApp. Que foi banido? Que parou 7 horas, que é o meta, né? O de uma mundo maneira, parou. caiu. Que até as notícias era dia de terror, tinha um cara assim, Eu fiquei rouco nesse dia. Por quê? De tanta gente que me ligou. Eu imagino. Voltou tudo o seu discurso. Eu não resolvia problema. Eu só acalmava os donos de farmácia. Não, eu tô vendo. Não, tô vendo. Eu acho que tá com problema, porque tá bombando o meu suporte aqui com o mesmo diagnóstico. Não, Guilherme, você tem que falar com o fulano, você tem que falar com o ciclano. O pessoal querendo que eu fizesse a ponte. E eu tentando fazer a ponte. Não sabemos, isso aqui tá funcionando. Realmente foram acho que 2 ou 3 dias que começou a voltar, que eu fiquei rouco. Aí eu já nem atendia mais telefone, porque não tinha mais o que fazer. E a gente xingando. Pessoal histérico. Mas só eu, meu concorrente não. Eu falei, dá umas horinhas que daqui a pouco ele já vai estar. Mas você vai ver o que vai acontecer. Né? Não, e teve uma migração disso aí do WhatsApp pro Telegram, né? Mas também oscilou, mas não pegou, rolou. né? O problema não são as farmácias, são os consumidores. O WhatsApp hoje Entendi. tem aplicativo pessoal, tudo. Mas você tem o iFood, mas se tiver o WhatsApp da pizzaria, você acaba pedindo no WhatsApp. Que coisa, né? Você acha ruim a farmácia centralizar todas as informações num único canal? Não, ela não está centralizada todas num único canal. Ela tá... É que assim... Uma porcentagem é o mercado que manda, né? É. A farmácia ela não escolhe isso. Né? O mercado foi para esse lado. Realmente, eu acho que ela tivesse um aplicativo personalizado, que a pessoa entrasse, você ganhava até fidelidade nisso. Uhum. Mas o problema são os pacientes. Né? Se fosse um aplicativo, aí daria para automatizar até o orçamento. Né? Mas não rola, não adianta. As pessoas acostumaram. Nesse lugar você conversa com sua esposa, no grupo da família,
com seus amigos. Manda a Você receita. pede a pizza, você manda a receita, você fala com a prefeitura, pede o carnê de IPTU, que tem prefeitura que atende para WhatsApp. Você faz tanta coisa num lugar só que Difícil, né? que é difícil se abandonar isso. E eu não vejo, não. É só se a meta gerenciar mal isso, né? É porque entra a questão da publicidade, né? O canal de publicidade. Acho que talvez Não. o meu viés seria... O projeto deles, o que a gente ouve falar, que vai ser um site de e-commerce. O teu WhatsApp Business vai ter seus produtos, você vai poder clicar lá, comprar, pagar e receber pelo WhatsApp. Vai ser o Mercado Livre Do Mark. íntimo do Mark. Vai ser o Mercado Livre deles. Caramba. Porque aí você tá lá, você põe lá, farmácia tal, pum, ele tem os produtos prontos dela, pum, encomendar, pagar, já tá seus dados de cartão salvo, tchum. Eles queriam com a moeda deles, né? Que era... Tá dando- esqueci o nome, que não foi pra frente, porque era um acordo com a Visa, acabou em cima da hora a Visa, ela não quis mais. Libra. Chamava Libra o nome da moeda deles. Que era tipo a moeda, criptomoeda deles. Acabou isso ainda não indo para frente. Mas se desenha para isso. Aí você quer pedir a pizza? Tudo bem, você entra lá na pizza tal, tá aqui a minha pizza, vai. Então não vai ter esses marketplace. O marketplace vai ser o WhatsApp. WhatsApp. A questão, o que eu quis dizer é sobre a publicidade. A farmácia ela não pode fazer publicidade pelo WhatsApp. Não, mas assim, nenhuma empresa pode. Pode, né? Nenhuma empresa pode. É assim, poder pode, mas você tem que aprovar uma campanha assim como faz com Facebook e Instagram. Paga um valor bem mais alto por cada envio. Né? Então, assim, você ser ativo no WhatsApp é ser ativo no Facebook. Tem que passar por aprovação. Nem tudo é aprovado. Né? Tem que estar dentro da política deles. O valor é bem alto, talvez até proibitivo. Tipo, 80 centavos de dólar por cada envio. E aí você envia para um público que às vezes nem vai ler. Então, às vezes, o custo é proibitivo. Então, tanto que raramente você recebe. E quando recebe, não é de WhatsApp oficial. É pessoal mandando no business ou até no pessoal, mas é sem autorização. Caramba. E os casos de banimento, uma boa parte é por você mandar propaganda. Então, é porque assim, se eles liberassem geral, estariam matando o outro negócio deles, que é o Instagram e o Facebook. Que é Então, é praticamente assim, é o mesmo preço. Você fazer E agora o TikTok, né? Também. TikTok, as farmácias também entraram no TikTok. Muito Mas pouco, muito ainda, né? pouco. Eu acho que não pegou tanto aqui assim. Eu tenho essa impressão. Tá. É viciante, né? O negócio substituiu Rápido, a né? TV. É muito rápido. Substituiu a TV. Só 3 movimentinhos, você já tá vendo um monte de conteúdo, você salva muito rápido. Eu escuto podcast no carro, assim, no Bluetooth, pelo TikTok. Kawaii, TikTok, você vai pondo e deixa ouvindo lá. Nossa, quantas ferramentas. Né? Melhor do que ficar ouvindo rádio que só fala da mesma coisa, bate naquele assunto e vai, é maçante e destrincha, tenta arrancar o máximo possível. Às vezes você consegue ouvir vários assuntos. Você vê. E qual foi a última tecnologia, assim, a mais impressionante que você viu na manipulação nos últimos tempos? O que eu estou implantando e estou trabalhando em cima são 2 ou 3 tecnologias que acho que para os próximos anos na minha empresa eu estou apostando. Que já existe há muito tempo, só que não era popular, que é a tecnologia touchscreen. Perfeito. Assim, nós temos hoje PDVs, né, para implantar na pesagem monitorada, que é uma coisa só. Ele não é um computador, uma tela touchscreen, né? Ou um computador, uma tela normal, teclado, mouse e leitor. É um computador que já é o all-in-one touchscreen, com a saída para balança normal, que vai substituir o computador atual, e leitor sem fio. Então, elimina totalmente fio no processo de pesagem. E antigamente, a tecnologia touchscreen era um pouco rudimentar. Usavam uma tela normal de computador, com uma película e
E uma película que sentiu o toque. Quando desenvolveram o iPhone, é patenteado pelo iPhone, uma tecnologia que chama capacitiva refletiva, multitoque. Que agora os novos monitores touchscreen, todos usam essa tecnologia. Tanto que ele não tem aquela moldura no monitor. Antigamente, o monitor touchscreen, se você lembrar nos fast food, ele tinha aquela moldura, igual um monitor normal, porque ele era uma película que sentia o toque físico mesmo. Essa tecnologia é igual ao celular, não tem moldura em volta. Então, esses monitores são igualzinhos a tela de celular gigante. Caraca. Então, ele tem uma sensibilidade bem legal, né? E, junto a isso, eu homologuei faz pouco tempo, tem alguns softwares, né? Inclusive um outro software que foi o primeiro que eu vi homologado, eu homologuei junto a uma outra empresa também de software, uma impressora de rótulo da Epson, que é uma mini gráfica. O rótulo vem branco, sai com as cores e com uma definição melhor do que vem na gráfica. A ponta é de cristal. Nossa, e é tipo uma jato de tinta. É uma jato de tinta, mas igual gráfica. Igual gráfica. Caraca. Se você vê a definição, você fala, esse aqui é gráfica, esse aqui é impressora. E é inverso. E aí dá a possibilidade de você ter... Você pode pôr a posologia com o vermelho por cima. Aí é Natal. Putz, você tem... Além da parte de marketing, né, que é muito forte, vai dar um visual muito bacana, ele ainda melhora ainda mais a qualidade e mais uma vantagem da manipulação, que tem um rótulo que dê uma capacidade de leitura e de destaque muito maior. Né? Acho que os 3 primeiros clientes já estão com essa impressora, a gente está em homologou, a gente está pondo em fase final de produção, mas ela já existe, né? Ela tem um custo bem alto, ela já existe em outros setores, mas a gente está implantando na manipulação. Então, é isso, a tecnologia nova touchscreen e um totem de alto atendimento para repetição de receita, touchscreen também. Acho que vai chegar em farmácia isso. Eu também estou em processo de homologação. Tem um outro que é esse All-in-One, mas ele tem uma tela aqui e a outra tela aqui fora. Que tinha, tipo, supermercado já está aparecendo, para a pessoa avaliar atendimento, CPF na nota, ela digita aqui, então também, mas ele é uma variação e poder, tem outros usos, né? Eu também estou estudando como fazer isso, de passar propaganda, informações de ativos, né? No ponto de venda. Então, você está no balcão da farmácia, está fazendo um orçamento para a pessoa e está passando uma informação sobre um ativo, qual é o efeito que ele dá, tal, que nem tem em TVs, né? Mas diretamente para o paciente. Caraca. Vai ficar legal isso aí. Essas 4 coisas é o que eu estou investindo. Inclusive, eu até adquiri equipamentos para homologar, para levar, para mostrar para as farmácias, para esse próximo ano. O Gui, e se fosse para você falar para o médico e para o consumidor final que não tem esse conhecimento? Qual recado você daria? Eu nem pediria para confiar, porque não é questão de confiança, é questão de física, de matemática. Né? Não tem nada anormal, gente. Isso aqui compra matéria-prima no mesmo lugar que a indústria compra, entra, processa e entrega. Não tem coisas a mais aí. Tem controles a mais, individuais. Né? Então, não é questão de confiar ou não, é físico. Então, conheça. Conheça melhor os processos de uma manipulação. Os processos de uma porque aí tira as suas próprias conclusões. Vá na farmácia. Né? Tem muitas farmácias que eu falo, você não tá... laboratório da NASA, você vai na farmácia. Você olha o negócio, você arrepia, você fala, que lindo, que perfeito. Pô, você já trouxe prescritor aqui? Não, tô vendo. Porque é difícil tirar, né? Sim. Existe uma tecnologia que eu também, ainda, isso aí não é a minha área, né? Isso é mais para a área de publicidade, que é pouco explorada. Sabe óculos de realidade virtual? Eu teve um cliente que fez uma filmagem em 360 de realidade virtual.
E aí, você põe lá no celular, põe o óculos, você visita a farmácia. Você visita a farmácia sem precisar sair do consultório, sem, às vezes, né, precisar sair de casa. Você põe lá no YouTube, põe um vídeo, põe no celular, Pessoa e você olha para o canto para ver se é arredondado mesmo no laboratório, né? Você vê se, como é que é a bancada, você só não sente. Só não sente a madeira, né? Mas ainda, né? Ainda, E o cheiro, né? é. Porque daqui a pouco vai Eu tive começar. uma experiência dessa aí, me deu até taquicardia uma vez. Sério, dessa realidade, né? De tão real que dá, né? Tão efeito, bem né? legal, bem porque legal. você parece que Então, tá dentro da às vezes, farmácia, na se realidade não tem virtual. condição de trazer ele, porque né, quem consegue sair do seu dia a dia, leva para ele. E veja como é o processo. Né? Às vezes, pura falta de informação. Às vezes não, né? A gente sabe que falta de muita informação. falta. Não chega a informação, né? A gente não está se comunicando. A gente está aqui para isso. Para Pra isso, pra né? comunicar o mercado. Da melhor maneira possível. É ser, de novo, sair só do produto. E falar da realidade, do tamanho desse mercado. Tanto né? que, fiscalmente, farmácia não vende produto, é serviço. Boa, Gui. Ai, Pessoal, Você bom sabia lembrar. dessa? Bom você lembrar disso. Farmácia não recolhe ICMS, é ISS que é. Porque fiscalmente entenderam que, olha, você não vende o ativo que você compra aqui na porta, você vende todo o processo produtivo. Ah, mas a indústria também não faz o mesmo processo, só que ela faz em alta escala, você faz individualizado. Então você vende esse serviço, é um serviço que você presta. E você sabe que de tudo isso, eu vejo uma coisa positiva também da manipulação, é o descarte de medicamento, né? Você sim. pega quantas pessoas não tem em cima da geladeira ou no armário Aqui- uma caixinha cheia de medicamento, na hora que vai tomar, venceu aí no lixo. Aqui em Campinas teve uma farmácia que foi pioneira nisso, né? Ela fazia campanha de descarte. Sim. Não é para trazer o potinho da minha farmácia, é o potinho de qualquer farmácia, de Isso é legal. drogaria. E você descartava nela e ela mandava para incineração. Dava um destino correto. Eu lembro que eu já prestava serviço para essa farmácia e eu vi muita informação na época. Parece que tinham feito uma pesquisa no Rio Tamisa, lá em Londres, e encontraram traços de fenproporex e anfepramona, que eram as anfetaminas da época. Nossa, isso aí vendeu muito. Porque o pessoal jogava na privada. É. Não, pô, viu que isso aqui é meio perigoso e tal, né? Para meu filho não pegar. E você sabia que cada uma tonelada de medicamento incinerado, ele vira 1 quilo de pó? Olha que legal. Dado legal, né? Na época, esse foi o dado que ela pegava aqui. Mas, realmente, existe... a farmácia, ela presta vários serviços. Depois disso, ela foi pioneira, mas tiveram várias empresas que trabalhavam essa parte da incineração. E a farmácia, ela é obrigada a descartar o estoque dela, né? Ponto positivo. Mas um ponto Ela positivo. paga para comprar e ela paga pra para jogar no lixo. Né? Ela paga para jogar no lixo. Bem lembrado. E teve um caso engraçado numa farmácia em São Paulo que houve uma classificação errada do lixo dela na prefeitura e entrou na categoria lixo hospitalar. E aí chegou a taxa de lixo, tipo, sei lá, de 50 mil reais, como se fosse um hospital. Eu não sei como que é em drogaria, mas a manipulação, ela é classificada, ela paga uma taxa de lixo pelo descarte, tipo de descarte que ela faz. Isso é muito importante. Bom, chegamos ao fim. Mas ao já? fim. Já foi, Gui. Obrigado, Obrigado obrigado pela aula, né? Por explanar tão bem um assunto que parece às vezes complexo e chato, porque tem gente que não gosta às vezes o usuário não gosta de usar tecnologia, né? não gosta dos Mas é dados. para mostrar para todo mundo a importância, né? Os Legal. processos, a automatização, a tecnologia no mercado magistral. A né? segurança Que do mercado magistral, tanto para o paciente quanto para o médico também. Sim, exatamente. E obrigado. Legal. Muito obrigado mais uma Eu vez. que agradeço o espaço. Gostou? Gostei. Foi legal? E para quem quer encontrar o Gui e a empresa dele, vai estar o descritivo do vídeo para encontrar você, a sua empresa maravilhosa, Seu trabalho. Gui, seu trabalho fantástico. E de novo, não se esqueçam de se inscrever, acionar a notificação, senta o dedo no like, se Cumprimenta gostou a gente, muito, curte a gente. compartilha, por favor. Compartilha. Tá Tá bom? bom? Namastê. Namastê. Muito obrigado. Valeu, galera. Legal. Fechou?